Meu caro internauta, amigo, dileto amigo da Palavra de Deus, gostaria de compartilhar com você mais uma porção. O título da mensagem é Nas Cartas de Paulo. Deus colocou no meu coração pregar mensagens baseadas nas cartas paulinas. A bênção da nova vida. Gostaria de ler com você Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 17, que diz assim: Isto, portanto, digo eu, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Gentio é todo aquele que não é judeu, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos no entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo-se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. A bênção da nova vida. Louis Berkhoff, um teólogo reformado, define a santificação como a graciosa e contínua operação do Espírito Santo, pela qual ele liberta o pecador, justificando-o da corrupção do pecado, renova toda a sua natureza à imagem de Deus e o capacita a praticar as boas obras. A santificação é uma ordem natural da vida cristã, de fruto de bênçãos, de convivência, do andar com Cristo. O cristão coopera com a santificação quando ele se utiliza dos meios que Deus lhe oferece. Paulo fala lá no capítulo 4 de Efésios, a partir do verso 17 a 19, que nós andávamos na depravação, na velha vida, a velha natureza. E o próprio apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, ele vai dizer: se alguém, porventura, está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ocorre, meus caríssimos irmãos e irmãs, querido internauta, que a bênção da nova vida cristã, no andar, no viver em Cristo, nós passamos a ter pensamentos puros, pensamentos santos. Paulo fala da nova vida, da nova maneira de viver do cristão. Ele fala para nós nos despojarmos do velho homem, que é corrompido por causa das concupiscências, do engano, do pecado. Ele fala para nós renovarmos no espírito, no nosso entendimento, maneira nova de pensar em relação a Deus, a si mesmo e ao outro, maneira nova de se vestir, de falar, dando o fruto de uma conversão, de uma nova vida com Cristo.
E ele fala mais ainda, Efésios 4, a partir do verso 20. Ele fala: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Jesus é o segredo da nova vida em Cristo. Nele estamos, nele aprendemos a viver em santidade, consagrando a nossa vida, nos deixando, nos permitindo a ser transformados pelo Espírito Santo, lapidados, moldados pelas mãos criadoras e criativas de Jesus. Ele também fala, prosseguindo no seu raciocínio, na sua mensagem em Efésios, verso 25, abandonem a mentira, falem a verdade, porque Jesus é a verdade. Viver, encarnar a verdade em Cristo. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Como eu posso mentir para mim mesmo? Em outras palavras, é isso que Paulo está dizendo. Mas Jesus é a verdade. Quem é de Jesus é filho da verdade. O verdadeiro cristão é alguém que procura falar e viver a verdade em amor. Ele prossegue, Efésios 4, 26, irai-vos e não pequeis, mas não deixe que isso se transforme em pecado. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. E prossegue aí no raciocínio de Paulino: deixem de furtar, mas trabalhem, repartam. Não pronunciem palavras torpes, mas palavras construtivas. Não entristeçais o Espírito Santo. Não sejam amargos, mas benignos. Nós aprendemos aí, caríssimos irmãos, que a vida cristã, a nova vida, é cheia de mudanças e transformação. Aprendemos que a santificação é mudança de hábitos, conversão, metanoia, ou metanoem, ou o mais puro e refinado hebraico, shuv, que é dar uma volta no eixo em torno de si mesmo, 360 graus. Isto é conversão. Não só mudança de mente, mas mudança de hábitos, de atitudes. Aprendemos também com Paulo lá em Efésios que a mudança de vida é porque houve uma mudança de Senhor. Eu vou repetir. Em Jesus, a vida em Jesus, a mudança de vida, porque houve de fato uma mudança radical de Senhor. Meu saudoso pastor Mauro Israel Moreira, da PIB de São Gonçalo, onde eu fui membro, ele dizia que quando a pessoa se converte a Jesus, aceita Jesus como seu suficiente Senhor e Salvador de sua vida, ele muda de representante. É o que Paulo está falando aí no texto. Eu deixo de ter o Senhor pecado, o diabo, Adão,
que representa aí a velha natureza, a velha humanidade decaída, depravada pelo pecado, pela transgressão, pela desobediência adâmica. E eu deixo de ter esse representante para ter o representante Jesus. É como, e diz o pastor Mauro, de saudosa memória, da PIB de São Gonçalo, meu ex-pastor, é como se o homem, na hora da conversão, ele andasse agarrado, duas pessoas na cintura, de um lado Adão, que me puxa para o pecado, me puxa para as coisas velhas, mundanas, efêmeras, passageiras deste mundo, o juízo, o diabo, o inferno, e do outro lado da minha cintura agarrado o segundo Adão, como diz Paulo lá em Romanos capítulo 12. O segundo Adão, que é Cristo, que me empurra para o céu, me capacita, me transforma e me impele para o céu, para a vida eterna, para a eternidade com Cristo. Então, Efésios, Paulo falando aos crentes de Éfeso, ele fala aí da graça, da vida nova em Cristo. As coisas deste mundo já não têm importância para nós. Egoísmo, inveja, ódio, carnalidade. Aliás, um teólogo que eu gosto muito e admiro e leio as suas obras, chamado Tomás de Aquino, do século XII ou XIII, ele falava o seguinte: carnalitas vestutas est. Eu vou repetir, num bom e clássico latim: carnalitas vestutas est. A carnalidade constitui velhice espiritual. Então a carnalidade, o pecado, a detração, os palavrões, a velha vida, falar mal do outro, a violência, tudo isso deixou de ser sentido na minha vida, na nossa vida, deixou de existir. 2 Coríntios 5,17, Paulo, repito mais uma vez: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ele fala em andar com Cristo. Estar em Cristo, essa expressão no Novo Testamento, sobretudo nas cartas paulinas, ocorre 120 vezes. Estar em Cristo é permanecer em Cristo, andar com Cristo, caminhar, viver os ensinamentos de Cristo, viver de fato em novidade de vida. Então nós aprendemos aí na mensagem, no texto, já concluindo, que a santificação é uma posição em Cristo, é um chamado para a santificação. Em Efésios 1:6, Paulo vai dizer: aquele que em vós começou a boa obra, irá de aperfeiçoá-la, ou aperfeiçoará até o dia de Cristo. Repiteléu, Efésios 1:6, aperfeiçoar. Estamos sendo trabalhados, transformados, moldados, lapidados para estar como o varão perfeito, até medida de estatura de varão perfeito
Cristo, como diz Paulo. Aprendemos também com Paulo em Efésios que a vida de pecado afeta o homem na sua totalidade, corpo, mente, vontade, espírito. Aprendemos que não existem limites para conter a inclinação do homem para o pecado. Então, Paulo usa a expressão, a palavra despojar, renovar, anagenal, quer dizer, regeneração. O Espírito Santo santifica e regenera. Faz algo novo nas nossas vidas. Revestir, despojar, renovar o nosso entendimento, renovar a nossa vida. Tudo isso nós devemos nos permitir, deixar que o Espírito Santo faça em nós morada, que Cristo renove e transforme as nossas vidas e o nosso coração, mercê do seu amor e graça. Que Deus abençoe. Amém.